Fala Fogão, tá começando a primeira edição da Radar Alvinegro aqui no canal, quinta-feira, 3 de abril. Ontem, infelizmente, nós conhecemos a nossa primeira derrota sob o comando de Renato Paiva. Na estreia da Copa Libertadores, em Santiago do Chile, num estádio nacional lotado diante da Laú, saímos derrotados por 1-0. A gente fica chateado quando o Botafogo perde, natural, só que mais chateados e irritados ainda quando é uma partida completamente ganhável, especialmente quando a gente fala do primeiro tempo, né? O primeiro tempo estava praticamente implorando para o Botafogo abrir o placar. Tinha espaço, a gente podia trocar passes com tranquilidade, a gente chegava no terço final com certa facilidade, mas se você não tem o refino técnico para trocar passes da melhor forma possível, para tomar decisões qualificadas no terço final, para chegar na zona de finalização com boa capacidade de definição, você acaba não aproveitando todas as oportunidades que poderiam ser geradas. E no futebol, como diria Muricy Ramalho, a bola pune. Se o Botafogo não aproveitou, na primeira chegada da Laú no segundo tempo, gol deles. E claro, a gente teve que correr atrás do prejuízo, mas estando numa noite, tecnicamente falando, muito ruim, ficou difícil. Tanto é que a gente não conseguiu reverter. São 2 jogos sob o comando de Renato Paiva. A amostragem ainda é pequena, mas são 2 partidas com configurações bem distintas que, ainda assim, tem alguns elementos semelhantes, pontos que precisam ser destacados, trabalhados para que a gente possa evoluir. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com você nesse vídeo. Só que tudo isso, claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, para começo de conversa, um bom dia para você. Sei que a gente fica irritado com a derrota do Botafogo, mas a vida segue, sábado já tem jogo, a gente vai trocar uma ideia aqui sobre o que foi esse confronto contra a Laú e ao longo dos conteúdos do dia já olhar para frente também. Tem o Juventude aí no Newton Santos, uma oportunidade para a gente vencer e ganhar confiança. Só que antes de mais nada, deixa o like por gentileza, isso ajuda pra caramba aqui no trabalho, o YouTube distribui melhor o conteúdo. Além disso, inscreva-se no canal, clica no sininho para ativar as notificações, para você ficar por dentro de todas as novidades. Só nessa quinta, por exemplo, são 4 conteúdos ao longo do dia, 2 vídeos e 2 lives. Beleza? Muita informação sobre o Botafogo. Dito isso, vamos em frente. Para começo de conversa, Fogão, é normal que o torcedor tenha ficado muito irritado ontem. Difícil ter algum botafoguense que não se irritou vendo a profusão de erros de passe que a equipe acabou cometendo. Futebol tem algumas regrinhas que são básicas. Se você não acerta a troca de passes, você não consegue construir bem as jogadas. Quando você acerta a troca de passes, se você toma decisões equivocadas perto ali do terço final, você não chega com capacidade para agredir de verdade o seu adversário. E quando você consegue tomar boas decisões e ainda acerta a troca de passes, você precisa chegar na zona de finalização com boa capacidade de definição. Nenhum desses elementos a gente conseguiu observar no time do Botafogo na noite de ontem. E para completar, a gente ainda teve um Botafogo que no fim se mostrou imaturo, caindo numa provocação fraca da equipe da Laú, mas que ainda assim surtiu efeito. Perdemos o Igor Jesus contra o Carabobo e dependendo da Conmebol, ainda pode ser pior. Pode ser contra também o Estudiantes de La Plata fora de casa. Da Conmebol a gente não pode duvidar de nada, é sempre uma caixinha de surpresa. Agora falando sobre o Botafogo, Fogão, quais são os pontos que o Renato Paiva precisa trabalhar para que a gente possa seguir evoluindo? Bom, vamos colocar os pingos nos is. Se hoje a gente tem um time que precisa evoluir e encaixar ao longo de um Campeonato Brasileiro e de uma Libertadores, fora, claro, a terceira fase da Copa do Brasil, é óbvio que isso é simplesmente uma consequência de uma decisão que foi tomada lá atrás. Quando a gente fica quase 60 dias sem um treinador e desperdiça todo o período de preparação com jogos mais tranquilos de campeonato estadual, contra times de Série C, Série B também, sem divisão, enfim, isso gera um reflexo. Se hoje a gente tem que ver o Botafogo durante o Brasileiro, durante a Libertadores, buscando esse encaixe, é porque o Textor demorou quase 2 meses para poder chegar e fechar essa questão do técnico. Então tem uma consequência. Esse é o ponto de partida.
tudo que a gente pode ver daqui para frente, uma oscilação que é natural, não dá para a gente tratar o que o Arthur Jorge fez como esse é o normal no futebol. Porque todo mundo sabe que não é. O normal de um trabalho que está começando, ainda mais com o time sem ritmo de jogo, porque esse é um ponto importante, o Botafogo ele está sem aquele devido ritmo de jogo. Outras equipes já estão no nível acima em relação a isso. O Botafogo jogou um jogo treino e um amistoso. É pouco, muito pouco, para você poder ganhar ritmo de jogo. Então a gente vai ver um crescimento até físico, porque uma coisa é treinar, outra coisa é jogar. A gente vai ver um crescimento físico da equipe, de suportar durante os 90 minutos um alto nível de intensidade ao longo dos jogos. E isso sim causa um impacto na qualidade do jogo da equipe. Quando o Botafogo, num dado momento do segundo tempo, passou a errar tudo, aquilo ali tem muito a ver com o próprio cansaço, fadiga muscular. A cabeça pensa, mas o corpo não executa da melhor maneira possível. Então tudo isso é um reflexo. Tudo isso é um reflexo. A gente treinou pra caramba, quase um mês treinando ali com o Renato Paiva, sem jogos oficiais. Mas treino é treino, jogo é jogo, e essa frase é batida e repetida o tempo inteiro por um motivo. Por um motivo. Não é a troco de nada. Quando você vai pro jogo, você tem um oponente que vai ter uma estratégia para tentar te neutralizar e te vencer. E que funcionou, diga-se. No primeiro tempo, não. No primeiro tempo, a Laú pediu para tomar o gol. Só que o Botafogo não caprichou. Por quê? Porque é uma equipe que ainda está buscando o encaixe. É uma equipe que não está 100% pronta. Tem dinâmicas na equipe do Botafogo, durante os 90 minutos, que ainda não estão funcionando muito bem. Por quê? Porque os atletas ainda estão assimilando aquilo que foi trabalhado, mas que agora, contra adversários de verdade, precisa ser executado. Então é normal que a gente tenha um período inicial, sob o comando do Paiva, onde a gente vai ver a equipe oscilar. A performance do Botafogo contra o Palmeiras, acredito que todo mundo concorda com isso, foi melhor. Mas a configuração da partida era outra. Contra o Palmeiras, a equipe da casa teve a posse de bola. O Palmeiras ficou com a bola, o Botafogo era reativo. O Botafogo conseguiu ocupar muito bem os espaços e partia na transição. Só que o quê? Desperdiçava a troca de passes, a tomada de decisão. A gente errou em várias oportunidades, lances que poderiam resultar numa finalização perigosa ou mesmo num gol contra o Palmeiras. E isso tornou a acontecer contra a Laú. O Botafogo, na hora de tomar as decisões e na hora de trocar os passes da melhor forma possível, se equivocou. Então isso claramente é um ponto que o Renato Paiva precisa trabalhar com a equipe. Só que agora sem tempo para treinar. Você precisa mostrar vídeos, você precisa melhorar a tomada de decisão dos seus atletas através da observação, da análise, passando esse material para os jogadores. Porque você não consegue mais fazer o trabalho de campo da maneira como você fez antes. Agora é recuperar e jogar, recuperar e jogar, recuperar e jogar. Agora é a Vera. Aquele tempo que a gente desperdiçou de preparação, esquece. Isso aí já foi. Não tem como voltar atrás. Então agora a gente tem que ver um Botafogo que vai buscar esse encaixe, que vai buscar melhorar através aqui, ó, da conversa. Os jogadores têm que demonstrar um entendimento tático daquilo que foi trabalhado através da conversa. É o que é. Não tem para onde a gente correr. Então essa capacidade de tomar melhores decisões, de se movimentar da melhor forma possível, de acertar a troca de passes, das triangulações que tem que ocorrer para que o jogo posicional ele possa fluir, isso é algo que o Renato Paiva precisa trabalhar. Da maneira que for, precisa trabalhar com a equipe. Um outro ponto que ele precisa trabalhar, muito importante, é o nosso meio de campo. O Marlon Freitas, ou nada ali nesse momento, está sendo a mesma coisa. Porque a bola praticamente não passa pelo Marlon. E a gente precisa do jogador. A gente precisa que o Marlon faça aquilo que ele sabe fazer. Ontem, em diversos momentos, quem estava buscando fazer a do Marlon era o Gregory. O Gregory fazia a saída de 3 e daqui a pouco o Gregory estava distribuindo o jogo, lançando para lá e para cá, ou então passes aqui por baixo, mas passes longos assim, buscando lateral, acionar aqui, acionar... Cadê o Marlon?
Cadê o Marlon? Quem tem que fazer isso é ele. O Gregory faz a saída inicial. Mas quando vai chegar na fase da distribuição, não é que o Gregory não possa fazer. Mas é trabalho para o Marlon. E a menos que o Marlon esteja executando a parte tática de uma maneira completamente diferente daquilo que foi trabalhado, isso é algo que o Paiva tem que ajustar. Eu não creio que o Marlon está fazendo as coisas da cabeça dele. Ele está buscando se movimentar da maneira como foi trabalhado. Porque o Marlon, taticamente falando, ele é um jogador que busca fazer aquilo que os treinadores passam. Só que o que o Renato Paiva trabalhou, pelo menos quando a gente partiu para a prática, fez com que o Marlon ficasse sem um papel a desempenhar ali. E você não pode ficar com um jogador a menos no meio de campo. Ontem, inclusive, o nosso meio de campo, tirando o Gregory, quando a gente fala do Marlon Freitas e do Patrick de Paula, pouquíssima influência que eles tiveram no jogo. E todo mundo sabe que o meio de campo é extremamente importante para que você possa fazer o seu jogo acontecer. Mas a gente não teve essa possibilidade. Por quê? Porque Marlon e Patrick de Paula praticamente não participavam da troca de passes. A gente ia para os corredores laterais e dali tentava sair alguma coisa. Mas jogadas pelo corredor interno, pelo corredor central, essa tentativa de construção por dentro, que é onde o Patrick e o Marlon teriam que aparecer mais, a gente praticamente não viu. Era o tempo inteiro acionando Alex Telles e Vitinho, conforme a gente sabe que vai acontecer muitas vezes. Mas você não pode abdicar de ter o seu meio de campo. Então esse também é um ponto que o Renato Paiva precisa trabalhar. Já contra o Juventude a gente tem que ver uma melhora. Já contra o Juventude. Nós precisamos ver o nosso meio de campo, seja a formação que for, os jogadores que estiverem ali como titulares, nós precisamos ver esse meio de campo muito participativo. Porque o jogo posicional precisa desses jogadores muito participativos. Não tem jeito. Então só aqui eu já destaquei a questão da troca de passes, tomada de decisão, os nossos jogadores de meio de campo mais participativos, e aí tem um quarto elemento, que é a movimentação. No jogo posicional, obrigatoriamente, você precisa preencher bem os setores. Quando você divide o campo com as linhas do jogo posicional, os setores eles precisam estar muito bem preenchidos para que as dinâmicas possam acontecer e que você consiga ludibriar o seu adversário. Que você consiga superar a marcação do seu adversário. Você precisa ter as triangulações, utilização da figura do terceiro homem e sem contar outras disposições geométricas, digamos assim. Um losango, por exemplo, ao invés de só um triângulo, um losango. 4 jogadores se aproximando para as trocas de passes poderem acontecer. Trocas de passes com movimentações. E não ter o receio de tentar o passe. O receio de tentar uma jogada. Errou, tenta de novo. Errou, insiste. Não pode parar de tentar. O Botafogo ele vai ter que se encontrar durante a competição, seja brasileiro, seja Libertadores, seja Copa do Brasil. Então a gente não pode ficar com medo de tentar. Não pode ter o receio de tentar uma jogada, de arriscar uma jogada. Ah, errou. Meu irmão, levanta a cabeça e vambora, de novo. E de novo, e de novo, e de novo. Porque o Botafogo só vai melhorar na repetição. Na base da repetição. Não vamos acertar todas as jogadas, mas a gente tem que seguir buscando. E claro, caprichando. Esse é um ponto que tem que ser comentado também. Tem que ter capricho. O time do Botafogo ontem errou passes simples. Passes de 3 metros, 5 metros, 10 metros. E passe é um fundamento básico do jogo. Se o time não acerta os passes, nenhuma jogada é construída, ou bem construída. Se toda hora você tem que ajustar, a bola veio atrás. O cara tava passando e o cara deu aqui atrás, ó. Meu irmão, fica difícil. E ontem foi uma profusão de lances errados. Surreal. Absolutamente surreal. Esses pontos, o Renato Paiva já precisa trabalhar com mais afinco. Porque mesmo que você não tenha como fazer o trabalho de campo,
através de vídeo, através de conversas, mostrando para os jogadores onde eles erraram, você pode sim melhorar a tomada de decisão. Isso é extremamente importante, eu tenho convicção que eles vão fazer. Porque a gente precisa ver o time do Botafogo se apresentar, ofensivamente falando, especialmente, de uma maneira mais contundente. Faltou isso também. Faltou você ser mais incisivo no terço final. De você chegar ali com, meu irmão, as jogadas que a gente constrói, não interessa o número, mas as jogadas que a gente constrói tem que terminar com a bola na meta do adversário. Eu não estou dizendo com gol sempre, eu estou dizendo com finalização. Você tem que chegar na zona de finalização e conseguir chutar na direção da meta do adversário. Coisa que o Botafogo não conseguiu. O Botafogo chegava ali em condição de finalizar e finalizou em cima do goleiro, finalizou mascado. Então é algo que a gente precisa evoluir, precisa melhorar. Indiscutível. Muita coisa para ser trabalhada com pouco tempo agora. Trabalho do Paiva. Foi contratado para isso e, claro, a gente espera que os jogadores continuem se empenhando. É só o começo dessa caminhada. A gente não queria essa derrota. Ela aconteceu, mas a gente tem que seguir em frente. E o Paiva, claro, tem que fazer o trabalho dele. Quero saber a sua visão sobre o que o Botafogo precisa melhorar. Fogão, deixei de comentar alguma coisa aqui, na sua opinião? Deixe seu comentário aqui embaixo e lembre-se, na hora do almoço eu vou estar de volta com mais conteúdo aqui no canal. Fechou? Por hora é só, tô indo nessa. Beijo no coração. Fui!